aí galera, beleza? Eu sou o professor Eduardo, mais uma aulinha de Química. Hoje vamos falar então de balanceamento de equações, certo? Balanceamento de equações, ela é uma aplicação da lei de Lavoisier que diz que todos os átomos que estão nos reagentes devem estar também nos produtos. Todos os átomos que participam da reação química devem aparecer nos produtos. Na verdade, ela é bem aquela aplicação que se diz de que na natureza nada se cria nem se perde, tudo se transforma, certo? Tudo bem. Agora vamos aqui fazer uma pequena introdução, né, de como a gente faz a contagem de átomos nessas fórmulas químicas que a gente vai ver pelas reações todas, tá? Quando eu olho assim, Fe, ferro, tem apenas um átomo de ferro. Agora quando eu olho essa molécula aqui, ó, O2, são dois átomos de oxigênio. No NaCl, cloreto de sódio, né, sal de cozinha, eu tenho um sódio e um cloro. Quando nós não temos mais do que um átomo na fórmula da substância, né, a gente costuma não colocar nada, a gente não se coloca o número 1 aqui. No caso da água, H2O, quer dizer que eu tenho dois átomos de hidrogênio e apenas um átomo de oxigênio, né? E esse númerozinho que eu estou me referindo aqui tem um nome, chama atomicidade. Tá? No caso aqui do carbonato de sódio, eu tenho dois átomos de sódio, um átomo de carbono e três átomos de oxigênio, beleza? Aqui, hidróxido de magnésio, mais conhecido como leite de magnésia, né? Um remedinho para azia e tudo mais. Uma base. Então, eu tenho aqui o magnésio, eu tenho apenas um, e aqui aparecem os parênteses, tá? Se ligue. Aqui dentro dos parênteses eu tenho um oxigênio e um hidrogênio. Só que o parênteses inteiro está sendo multiplicado por 2, ou seja, então eu tenho dois átomos de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, certo? A quantidade de átomos que tem ali dentro é multiplicada pelo número que está do lado de fora. Aqui eu tenho outro, né, para a gente continuar exemplificando, a N2SO43, que é o sulfato de alumínio. Então vejam só, aqui alumínio, eu tenho dois átomos de alumínio, tenho enxofre e oxigênio. Só que assim, ó, dentro dos parênteses eu tenho um enxofre, só que ele está sendo multiplicado por 3, então eu tenho 3 enxofres aqui. Oxigênios, eu tenho 4 oxigênios aqui dentro dos parênteses, mas na verdade sendo multiplicado por 3, então eu tenho 12 oxigênios aqui, certo? Aqui é um tipo de formulação que não costuma aparecer nos exemplos da estequiometria, lá nas reações não costuma aparecer, porém é bastante interessante a gente saber o seguinte, ó. Isso aqui é um sal hidratado, certo? Essa representação significa que na formação do retículo cristalino desse sal aqui, moléculas de água participam na hora de formar o cristal. Nesse caso aqui é o sulfato de cobre, que ele é penta-hidratado. Tá? A aula não é de nomenclatura, mas né, já que a gente está falando das substâncias, a gente vai citando o nome delas. Isso daqui significa que é o cobre, né, o enxofre, o oxigênio e a água participa. O ponto aqui não é uma multiplicação, é só para dar a entender que a água está participando e que tudo isso daqui é uma fórmula só. E aqui eu tenho um cobre, um enxofre, 4 oxigênios e eu tenho 5 moléculas de água. E portanto, eu tenho 10 hidrogênios e 5 oxigênios, certo? Agora vamos assim, né, já que a gente já sabe contar os átomos em cada fórmula, vamos então aplicar esse raciocínio ao balanceamento. Vamos ver o seguinte, tá? Tem um macetezinho que chama macho, e esse macho significa metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio, tá? Então é a própria aplicação da posição dos elementos lá da tabela periódica. Isso quer dizer que quando eu vou fazer um balanceamento, eu dou prioridade da seguinte maneira. Eu primeiro vou balancear os átomos de metais que tiveram na minha reação, segundo lugar, ametais, terceiro lugar, carbono e por último, hidrogênio, oxigênio, certo? Eu vou nessa ordem aí. Beleza. Primeira coisa, vamos entender o seguinte, tá? Uma reação química ela tem dois lados, o lado dos reagentes e o lado dos produtos, sendo que o lado dos reagentes fica ao lado esquerdo da flecha e o lado dos produtos ao lado direito da flecha, tá? Então aqui eu tenho reagindo H2S com LiOH e aí é produzido Li2S e H2O. Veja que essa reação ela não está balanceada. Eu já bato de cara aqui, ó, 2 lítios desse lado e só 1 lítio do outro. O balanceamento ele vai fazer a aplicação da lei de Lavoisier para que eu tenha o mesmo número de átomos nos reagentes e nos produtos. Aí agora aqui é o seguinte, tá? Vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho que fazer metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos ver assim, ó, hidrogênio. O hidrogênio ele é o penúltimo lá na minha ordem de balanceamento.
Enxofre. Onde é que está o enxofre? O enxofre está bem aqui, ó, na tabela periódica. Tá? Então ele é um ametal. Tem o lítio está bem aqui na tabela periódica. Então o lítio é um metal. Agora oxigênio já sei o lugar dele, é por último. Hidrogênio repetiu de novo, então eu vou priorizar, né? Vou dar a ordem, respeitando lá o macetezinho macho. Eu vou primeiro no lítio, porque o lítio é um metal. Então eu vejo que nos reagentes eu tenho um lítio, já nos produtos eu tenho 2 lítios. O que a gente faz? A gente multiplica toda aquela fórmula ali onde tem o lítio, para quê? Para que eu tenha de fato 2 lítios fazendo a reação, para que ele seja produzido lá os 2 lítios. Então nesse momento aqui, quando eu botei esse 2 aqui na frente da fórmula, eu multiplico todos os átomos da fórmula. Então eu tenho agora 2 lítios, 2 oxigênios e 2 hidrogênios, certo? Vamos continuar então, porque o lítio já está balanceado, eu tenho 2 lítios nos produtos, 2 lítios nos reagentes, beleza. Vou para o enxofre, que é o ametal aqui. Tem um enxofre no lado esquerdo, um enxofre nos reagentes e um enxofre no lado direito. Então está balanceado, está tranquilo. Vamos agora então para hidrogênio, já que nós não temos o carbono aqui nessa reação. Hidrogênios, ó. Vejam que do lado esquerdo eu tenho hidrogênio nessa fórmula e nessa fórmula. Cuidado para não se confundir, porque os alunos muitas vezes enxergam hidrogênio só de um lado e não enxergam do outro. Então veja, ó, hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios aqui, mais, tá? Esse sinal aqui é uma soma. Então são 2 hidrogênios mais esses 2. Então no lado esquerdo, no lado dos reagentes, eu tenho 4 hidrogênios. Vejam que nos produtos eu só tenho 2 hidrogênios da fórmula da água. Então eu multiplico a água por 2 para que eu tenha 4 hidrogênios. Tenho 4 hidrogênios reagentes, tenho 4 hidrogênios produtos. O hidrogênio está balanceado. Vou por último agora no oxigênio. Veja, não tem oxigênio aqui, aqui eu tenho um oxigênio aqui, só que está sendo multiplicado por aquele 2, então são 2 oxigênios nos reagentes. Aí, ó, 2 reagentes nos produtos, o oxigênio ficou balanceado sozinho ali, né? Acabou que, no final das contas, ele já estava correto, ele já estava balanceado. Tranquilo? Vamos para a próxima então. Ó, tem o KBrHPiO. Vamos ver o seguinte, o K, que é o potássio, está bem aqui, um pouco mais abaixo, aqui na tabela periódica. O bromo está lá nos halogênios, aqui assim, né? Aí o hidrogênio já sei que é o penúltimo. Aí tem o fósforo está aqui assim, ó, na tabela periódica, mais ou menos aqui assim. Então, veja o seguinte, ó, tanto o bromo quanto o fósforo são ametais. Eu vou então dar prioridade para o potássio, que é o metal na tabela periódica aqui. Então, aqui eu tenho um potássio, lá do outro lado eu tenho 3. Eu multiplico por 3, que agora eu tenho 3 potássios aqui. Claro que quando eu botei esse 3 também está sendo multiplicado o bromo, tá? Então, vamos seguindo, porque o potássio já está balanceado. Eu vou agora para o bromo, então, ó. Eu tenho 3 bromos aqui. Se eu tenho 3 bromos nos reagentes, eu preciso ter 3 bromos lá nos produtos. Só tenho um bromo aqui, então eu multiplico por 3. Também tenho 3 bromos, então 3 bromos de um lado, 3 bromos do outro. Tá tranquilo. Agora vamos então para o fósforo. Veja, fósforo, eu tenho um fósforo nos reagentes e eu tenho um fósforo nos produtos. Tá balanceado, tá tranquilo. Vamos ver então os hidrogênios. Ó, hidrogênios eu tenho 3. Hidrogênios eu tenho 3, está balanceado. Vamos ver então agora os oxigênios. Oxigênios só tenho nos reagentes aqui no H3PO4. Oxigênios eu tenho 4. Oxigênios eu tenho 4. Está balanceado. Então a reação já terminei o balanceamento dela, certo? Vamos ver então a próxima agora. AlOH3 mais H2CO4, que vai dar Al2CO4 3H2O. Bom, vamos então ver aqui alumínio, enxofre e o resto é hidrogênio e oxigênio, que eu já sei onde estão. Pô, gurizada, alumínio é metal, né? Não precisa assistir nenhuma aula de química para saber que alumínio é metal. Os catadores de latinha não iam estar errados esse tempo todo, né? Então vamos ver o seguinte, um alumínio na esquerda, 2 alumínios na direita, então eu multiplico esta fórmula por 2, certo? Agora vamos ver o enxofre. O enxofre, eu tenho um enxofre no lado dos reagentes e no lado dos produtos eu tenho 3. Né? Porque eu tenho um enxofre aqui sendo multiplicado por 3. Então, 3 enxofres desse lado e só um desse, eu multiplico essa fórmula por 3 para que eu tenha 3 enxofres. Feito ali o balanceamento do enxofre, agora eu vou para o hidrogênio. Veja,
eu tenho hidrogênio nessa fórmula e nessa fórmula, e muito cuidado porque aqui nas duas fórmulas estão sendo multiplicados ali os hidrogênios, tá? Aqui ó, são 3 hidrogênios, certo? Sendo multiplicado por 2, então só aqui eu tenho 6 hidrogênios. Mais, aqui eu tenho 2 hidrogênios sendo multiplicado pelo 3, então são 6 hidrogênios de novo. Então eu tenho 6 hidrogênios aqui mais 6 aqui, nos reagentes inteiros ali, eu tenho 12 hidrogênios. Tendo 12 hidrogênios nos reagentes, eu também preciso ter 12 hidrogênios nos produtos. Como que eu vou conseguir isso? Se eu só tenho H2O aqui, eu multiplico o meu H2O por 6 e aí eu tenho 12 hidrogênios também, certo? Vamos ver o oxigênio. Oxigênio, ó, 3 oxigênios aqui sendo multiplicado por 2, então são 6 oxigênios aqui no LOH3, que são 2 vezes. Então 6 oxigênios aqui, mais, aqui eu tenho 4 vezes 3 são 12, então são 12 oxigênios mais 6 oxigênios. Eu tenho ao todo 18 oxigênios aqui nos meus reagentes. Vamos ver nos produtos. 12 oxigênios, aqui ó, 3 vezes 4 são 12, mais 6 oxigênios são 18 oxigênios também. Ó, veja, oxigênio de um lado, oxigênio do outro, deu 18 nos dois lados, está tranquilo, não preciso mexer. Ficou balanceado, né, aqui com 2, 3, 1 e 6. Vamos ver essa outra equação aqui, ó, que mostra que eu tenho 2 reagentes, né, 2 fórmulas diferentes aqui, 2 substâncias reagindo, mas no produto, ó, nos produtos eu tenho 3. Isso é comum, tá? Não tem nada demais nisso. Vamos ver o seguinte, eu tenho bário, nitrogênio, cloro e hidrogênio e oxigênio, tá? O bário ele está aqui acima da tabela periódica, enquanto que nitrogênio e cloro, o nitrogênio fica aqui assim mais ou menos e o cloro aqui assim mais ou menos, então tanto o nitrogênio quanto o cloro são ametais. Eu vou então priorizar o bário porque o bário é metal. Um bário nos reagentes, um bário nos produtos, tá tranquilo, já está balanceado. Vamos então para os nitrogênios. Veja, eu tenho um nitrogênio aqui e tenho um nitrogênio aqui, está balanceado. Agora se liga aqui, ó. Eu tenho um cloro nos reagentes e eu tenho 2 cloros nos produtos. Eu vou ter que botar um 2 aqui para balancear o cloro. Por que eu botei esse 2 aqui? Para eu ter 2 cloros e compactuar com os 2 cloros que eu tenho lá nos produtos. Só que, né, professor, tu botou o 2 ali, agora tu avacalhou com o resto. Sim, isso acontece várias vezes nesses balanceamentos, tá? Veja que quando eu botei o 2 aqui na frente, esse 2 ele está multiplicando o cloro, mas ele também está multiplicando o nitrogênio que eu já tinha olhado. Então a gente tem que voltar, certo? Eu já tinha balanceado o nitrogênio, só que quando eu botei o 2 aqui, avacalhou com tudo. Volta então. Como eu tenho 2 nitrogênios, eu tenho que arrumar, porque aqui só tem um nitrogênio. Eu vou botar então 2 vezes o NH3. Esse 2 aqui serve para arrumar o nitrogênio que eu tinha estragado lá, ó, são 2 nitrogênios para ficar ali balanceado com os 2 nitrogênios, tá? Agora, já olhei o bário, que é o metal, já olhei o cloro, que é o não metal, já está balanceado, já olhei o nitrogênio, que era o outro não metal, já está balanceado. Vou olhar agora o hidrogênio. Veja aqui, ó, eu tenho 8 hidrogênios aqui, que é 2 vezes aqueles 4 hidrogênios, então eu tenho 8 hidrogênios, mais esses 2, então são 10 hidrogênios, tá? Tenho 10 hidrogênios nos reagentes. Preste atenção, eu tenho hidrogênio nesta fórmula e tenho hidrogênio aqui nessa fórmula, ali na água. Então eu já tenho 6 hidrogênios aqui. O interessante é que eu tenha mais 4 lá para fechar 10, e é exatamente o que eu vou buscar. Eu tenho 6 hidrogênios aqui, eu vou multiplicar a água por 2, porque eu tenho 6 mais agora esses 4 hidrogênios fecham os 10 que eu preciso. Veja como ficou balanceado, a gente só retomando. 8 hidrogênios aqui, mais esses 2 são 10. 6 hidrogênios aqui, mais esses 4 também são 10, por isso que ele está balanceado, certo? Vamos ver então agora os oxigênios. Tenho 2 oxigênios aqui e quando eu multiplicar a água por 2 eu acabei ficando também com 2 oxigênios, ó, já saiu balanceado também. Vamos ver aqui agora esse último exemplo que eu dividi em 2, né? Porque eu posso resolver isso aqui usando fração ou não usando fração. Vamos ver o seguinte, tá? Usando
o macetezinho do macho lá, né, eu vejo aqui, ó, metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Bom, carbono, hidrogênio e oxigênio são os únicos elementos que aparecem nessa minha reação, então vai ser exatamente nessa ordem que eu vou olhar. Primeiro olho os carbonos, depois hidrogênios, depois oxigênios. Tenho 2 carbonos aqui, só um carbono aqui, então multipliquei por 2. Agora, hidrogênios, tenho 3 aqui, tenho 6 hidrogênios aqui, tenho 2 hidrogênios aqui, então eu multipliquei por 3, que é para ter 6 hidrogênios também. Veja, ficou balanceado, tudo certinho, beleza, ok. Bom, eu tenho 2 oxigênios aqui nos meus reagentes. E agora aqui nos produtos, ó, eu tenho 4 oxigênios mais 3, são 7. E aí é um número ímpar, né? Eu tenho que converter esse 2 em 7, aí eu teria que, entre aspas, multiplicar por 3,5. Se eu botasse aqui, né, 3,5, deixa eu só deixar aqui, boto o sinal de mais. Se eu multiplicar por 3,5, 3,5 vezes 2 são 7, vai fechar com os 7 oxigênios que tem lá do outro lado. Só que tem um macetezinho aqui, ó, de usar uma fração. É sempre o seguinte, ó, tu coloca aqui o traço da fração e embaixo tu põe a quantidade que tu já tens. E em cima a gente pensa no seguinte, quantos que eu preciso ter? Eu não preciso ter 7 oxigênios? Tá aqui, 7,5, que é na verdade 3,5 que eu precisava. Certo? Se para efeito de cálculos, né, lá na estequiometria, porque isso daqui significa 3 mols e meio de oxigênio, aquela coisa toda. Se para efeito de cálculos isso complicar a tua vida, basta que tu multiplique toda a equação por 2, multiplique toda a equação por 2 e aí vai sumir a fração. Quer ver? Ó? Ela já está totalmente balanceada desse jeito, com 1 mol aqui, 7,5 de mols aqui, né, que seria 3 mols e meio, aqui são 2 mols, aqui são 3 mols. Para eu tirar a fração, basta eu fazer vezes 2. Ou seja, eu tinha 1 aqui, fica 2. Era 7,5, vai ficar 14,5. 14,5 na verdade são 7, tá? Multiplicando por 2, era 2 mols ali, eu multiplico por 2, são 4. Eram 3 mols de água, né? 3, o acidente coeficiente da água ficou igual a 3, multiplicando por 2 ficou igual a 6. E veja que ela está balanceada também dessa maneira, só que aí eu não tenho fração. Ó, 4 carbonos aqui, 4 carbonos aqui. 12 hidrogênios aqui, 12 hidrogênios aqui. 14 oxigênios, e aqui eu tenho 2 vezes 4, 8, mais esses 6, 14. E aí ficou essas dicas aí de balanceamento para a gurizada, para que vocês parem de errar esses balanceamentos lá, porque o balanceamento da equação é extremamente importante para que tu consiga resolver exercícios de estequiometria, de termoquímica, de cinética, certo? Então vamos, digamos assim, não enxergar mais o balanceamento como um bicho-papão e é só mais uma etapa para a gente resolver lá os nossos exercícios, beleza, gurizada? Isso aí, um forte abraço e até a próxima aula! E aí pessoal, gostaram da aula? Foi esclarecedor? Curtiram aí as dicas de balanceamento, os exemplos? Beleza, então peço então que vocês curtam o vídeo aqui no YouTube, compartilhem com os amigos no Facebook, conte para os colegas aí da sua sala de aula, né, do cursinho. E também gostaria de pedir um favor, comenta aí aqui embaixo nos comentários do YouTube de onde que você está assistindo as nossas aulas, tá? Eu tenho recebido mensagens do Brasil inteiro, do pessoal do Ceará, da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, né? Nós aqui do Sul, que gravamos nossos vídeos aqui em Porto Alegre, gostaríamos de saber onde que vocês estão, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula, valeu!